Olá, seja bem-vindo ao canal TV News. Aqui você acompanha as principais notícias de política do Brasil e do mundo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para ficar sempre por dentro das novidades. A relação entre o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, tem sido um dos capítulos mais intrigantes e complexos da diplomacia internacional recente. O que antes era caracterizado por declarações contundentes e uma aparente falta de sintonia evoluiu para um cenário de cautelosa abertura diplomática. Este movimento, embora surpreendente para alguns observadores, reflete a dinâmica imprevisível das relações exteriores e a necessidade de adaptação estratégica face a novos cenários políticos globais. Por muitos anos, o presidente Lula não se esquivou de tecer críticas diretas ao estilo e à política de Donald Trump, especialmente durante os períodos em que esteve fora do poder e Trump na presidência. A alcunha de Imperador do Mundo foi uma das mais notáveis, utilizada por Lula para expressar seu descontentamento com o que considerava ser uma postura unilateral e impositiva dos Estados Unidos sobre o cenário global. Em diversas ocasiões, Lula enfatizou que o Brasil não aceitaria ser tratado como um país subalterno, sublinhando a importância da soberania nacional. Ele defendeu que as nações devem se relacionar em pé de igualdade, rejeitando qualquer tipo de arrogância ou petulância diplomática. Para o líder brasileiro, a postura de Trump refletia uma mentalidade de império, incompatível com a ordem multilateral que o Brasil sempre buscou defender. A crítica de Lula a Trump não se limitava apenas à sua política externa. Ela também se estendia ao alinhamento do governo Trump com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula considerava essa proximidade como uma traição à nação brasileira, uma vez que, na sua visão, o governo norte-americano optou por uma relação pessoal em vez de uma relação institucional e respeitosa com o povo brasileiro. Essa percepção criou uma barreira significativa, tornando o diálogo direto entre os dois líderes praticamente inexistente por um longo período. A postura de Trump de endossar Bolsonaro era vista por Lula como um erro grave, que ignorava a complexidade política e a representatividade do Brasil no cenário mundial. No entanto, o cenário mudou drasticamente com o retorno de Lula à presidência. Apesar do histórico de desavenças, a diplomacia impôs a necessidade de diálogo. O primeiro sinal de uma potencial reaproximação ocorreu na Assembleia Geral das Nações Unidas, um palco tradicionalmente utilizado para grandes declarações políticas. Em um contraste surpreendente com os discursos anteriores, nos quais as tensões eram evidentes, Trump fez um gesto de abertura em direção a Lula. Ele comentou ter encontrado o líder brasileiro e que havia uma química entre eles, sugerindo a possibilidade de uma conversa futura. Essa fala, embora breve, causou um enorme impacto, especialmente considerando o histórico de animosidade. Do lado brasileiro, a reação a essa abordagem foi de cautela, mas também de pragmatismo. A porta-voz da Casa Branca, em um primeiro momento, havia sinalizado que o encontro não aconteceria presencialmente devido à agenda lotada de Lula. Mas a fala de Trump na ONU abriu uma nova janela de possibilidades. Lula, por sua vez, reiterou sua disposição para dialogar com Trump, mas sempre com a ressalva de que o encontro deveria ser em igualdade de condições. Ele deixou claro que, independentemente das simpatias pessoais, o que importa é a relação entre os chefes de Estado, e que Trump deveria negociar com o Brasil, e não com uma facção política específica. Essa postura reforça a visão de Lula sobre a importância da soberania e do respeito mútuo na condução das relações internacionais. A mudança de tom por parte de Trump pode ser interpretada de diversas maneiras. Alguns analistas veem isso como um movimento estratégico, uma vez que a administração norte-americana reconhece a importância geopolítica do Brasil, um gigante econômico e uma potência regional. O silêncio anterior de Trump sobre o Brasil poderia ser visto como uma falta de atenção, e sua recente abordagem diplomática seria uma tentativa de corrigir esse percurso. Outros, por sua vez, consideram o gesto de Trump um exemplo de sua diplomacia pragmática e imprevisível, na qual ele prioriza a abertura de canais de diálogo, mesmo com líderes com os quais teve confrontos no passado. O contraste entre os discursos dos dois líderes na ONU foi enorme. Enquanto Lula manteve uma postura crítica em relação a diversos temas internacionais, incluindo a guerra na Ucrânia e as políticas econômicas das grandes potências, Trump adotou uma fala mais conciliadora em relação ao Brasil. Essa diferença de abordagens, no entanto, não significa que as tensões desapareceram por completo. Questões como a soberania da Amazônia, a posição brasileira em relação às Big Techs e outros temas sensíveis continuam a ser pontos de atrito potencial. Apesar dos desafios, a abertura para o diálogo é um desenvolvimento positivo. Ela sinaliza a maturidade das relações internacionais e a compreensão de que, mesmo com profundas diferenças ideológicas, o interesse nacional exige a busca por canais de comunicação.
A nova dinâmica entre Lula e Trump demonstra que a diplomacia, por vezes, opera em um nível acima das rivalidades pessoais, focando em objetivos estratégicos de longo prazo. O futuro dessa relação dependerá da capacidade de ambos os líderes de transformar as declarações de boa vontade em ações concretas, construindo uma ponte de entendimento que beneficie seus respectivos países. A percepção de que Trump humilhou o Brasil em seus discursos passados contrasta com a recente abertura. A postura firme de Lula, que sempre defendeu a soberania nacional, parece ter sido um fator decisivo para que o líder americano demonstrasse um maior respeito diplomático. A mensagem de que o Brasil não aceita desaforos ou petulância foi transmitida de forma clara, e a resposta de Trump sugere que essa mensagem foi recebida e compreendida. Em suma, a trajetória da relação entre Lula e Trump é um exemplo fascinante de como a política internacional é fluida e sujeita a mudanças abruptas. O imperador do mundo, que antes parecia desapontado com o Brasil, agora estende a mão para um líder que sempre defendeu a soberania e o multilateralismo. O que se desenha no horizonte é uma nova fase de negociação, na qual o respeito e a igualdade de condições serão a base para qualquer futura cooperação. O mundo assiste com atenção, ciente de que as palavras e os gestos desses dois líderes podem moldar a geopolítica global nos próximos anos. Obrigado por acompanhar, e a gente se vê na próxima notícia.